Era quase meia-noite quando Rafael encontrou ela. Cabeça apoiada sobre uma pilha de livros de administração, lágrimas secas marcando o rosto pálido, roupas amarrotadas como se tivesse dormido nelas por dias. Ela não era apenas uma universitária cansada. Era alguém fugindo de algo. E Rafael, um simples segurança noturno com salário de R$ 1.500, estava prestes a descobrir que às vezes a pessoa mais rica da sala é aquela disposta a dividir o pouco que tem. Esta é a história real de como um gesto de bondade transformou 3 vidas para sempre. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários, de onde você está ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Rafael Santana empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor silencioso do 3º andar da Universidade Federal de Santa Catarina. O relógio digital acima da porta da Biblioteca Central marcava 23h47. Em uma terça-feira comum, o prédio já deveria estar completamente vazio há quase 1 hora. As novas regras de segurança eram claras. Todos os estudantes deveriam sair até às 23 horas, sem exceções. Seu supervisor, o Sr. Ademir, tinha sido enfático sobre isso na última reunião. Mas ali, no canto mais afastado da seção de referências, exatamente onde as estantes de economia e administração formavam um pequeno corredor isolado, havia alguém. Rafael reconheceu a silhueta antes mesmo de se aproximar. Era a moça do cabelo castanho comprido, sempre amarrado em um rabo de cavalo desfeito. Ela estava ali todas as noites há pelo menos 3 semanas, desde que Rafael tinha assumido o turno da madrugada. Desta vez, porém, algo estava diferente. A jovem estava completamente imóvel, a cabeça apoiada sobre os braços cruzados, cercada por pelo menos 6 livros abertos. Mesmo de longe, Rafael podia ver que ela dormia profundamente, o tipo de sono que vem depois de dias sem descanso adequado. Sua blusa de moletom cinza tinha um pequeno rasgo perto do punho e as calças jeans estavam desgastadas nos joelhos. Os tênis brancos, que um dia devem ter sido novos, agora carregavam manchas que nenhuma lavagem conseguiria remover completamente. Rafael havia notado outros detalhes sobre ela nas últimas semanas. Ela nunca ia ao restaurante universitário nos horários de refeição. Nunca o viu carregando marmita ou qualquer tipo de lanche. Algumas vezes, tinha visto ela comprando biscoitos de água e sal na máquina automática do 1º andar, comendo devagar, como se quisesse fazer aquilo durar o máximo possível. Hoje, sob a luz fria dos fluorescentes da biblioteca, Rafael viu algo que fez seu peito apertar. Marcas de lágrimas secas nas bochechas dela, formando pequenos trilhos brilhantes na pele pálida. Moça, Rafael chamou suavemente, sua voz naturalmente gentil quebrando o silêncio pesado da biblioteca. Ele se aproximou da mesa com cuidado, como se estivesse lidando com um animal assustado. A biblioteca já fechou. A jovem acordou de sobressalto, os olhos castanhos arregalados de pânico puro. Seus reflexos foram imediatos. Começou a juntar os livros com as mãos trêmulas, a respiração acelerada, o corpo inteiro em modo de fuga. Desculpa, eu não queria... Vou embora agora mesmo. As palavras saíam atropeladas, quase incompreensíveis. Ela tentou se levantar rápido demais e tropeçou na própria mochila no chão, tendo que segurar na borda da mesa para não cair. Ei, calma! Rafael ergueu as mãos em um gesto apaziguador e sentou-se na cadeira do outro lado da mesa, colocando-se no mesmo nível que ela. Algo no desespero daquela moça o lembrava de si mesmo anos atrás, quando tinha acabado de sair da marinha e estava tentando reconstruir a vida com uma bebê de 3 anos e nenhuma ideia de como seria pai e mãe ao mesmo tempo. Não precisa correr. Você está bem? Parece que não come há dias. Foi como se aquela pergunta simples, aquela demonstração mínima de preocupação genuína, tivesse rompido uma represa. Os ombros da moça começaram a tremer. Ela levou as mãos ao rosto, tentando conter as lágrimas que agora caíam livremente, mas era tarde demais. Soluços silenciosos sacudiam seu corpo magro. Eu estou bem, ela sussurrou entre as lágrimas, mas a voz quebrada dizia exatamente o contrário.
É só que eu não tenho onde dormir hoje. O albergue da Trindade estava lotado quando passei lá às 6 da tarde e eu não tenho dinheiro para um hostel. Rafael sentiu algo se revirar dentro do peito. Ele conhecia aquela sensação de desamparo, de estar no limite absoluto do que uma pessoa consegue aguentar. Tinha estado lá, naquele mesmo abismo, quando Mariana morreu e ele se viu sozinho com Isabela, sem família por perto, sem rede de apoio, apenas um apartamento alugado e um salário que mal cobria as contas. Venha comigo, ele disse de repente, surpreendendo a si mesmo com as palavras. A moça ergueu o olhar, confusa e ainda mais assustada. Rafael respirou fundo e continuou. Olha, eu não tenho muito a oferecer, mas tenho um sofá que é até confortável e um prato de comida quente. Nada fancy, mas é melhor que o chão da biblioteca. Eu não posso aceitar isso. A jovem balançou a cabeça vigorosamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Você nem me conhece. Eu posso ser, sei lá, perigosa. Apesar da gravidade da situação, Rafael não conseguiu conter um pequeno sorriso. Moça, você deve ter uns 50 quilos molhada. Está aqui há semanas lendo livros de macroeconomia e chorando sozinha. Acho que posso arriscar. Ele fez uma pausa e seu tom ficou mais sério, mais sincero. Venha se estiver cansada de lutar sozinha, sem compromisso, sem perguntas inconvenientes. Só um lugar seguro para dormir e comida no estômago. Amanhã você decide o que fazer. A moça o encarou por um longo momento, como se estivesse tentando detectar alguma intenção escondida, algum perigo oculto. Rafael sustentou o olhar com calma, deixando que ela visse exatamente o que ele era. Um homem cansado que entendia o que era não ter para onde ir. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou finalmente, a voz ainda fraca. Porque alguém fez por mim uma vez, quando eu mais precisei. Rafael respondeu com simplicidade. E por que seria incapaz de dormir sabendo que deixei você na rua? Mais lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de um alguém que tinha esquecido como era receber bondade sem contrapartida. Carolina, ela disse baixinho, pegando a mochila surrada do chão. Meu nome é Carolina Almeida. Rafael Santana. Ele se levantou e começou a ajudá-la a juntar os livros. E só um aviso. Eu tenho uma filha de 6 anos. Ela está dormindo agora, mas amanhã de manhã vai ter umas 100 perguntas para você. A Isabela é curiosa que nem um gato. Pela primeira vez naquela noite, Carolina esboçou um sorriso mínimo, quase imperceptível, mas estava lá. 20 minutos depois, eles caminhavam lado a lado pelas ruas pouco iluminadas do bairro Trindade, em direção ao Monte Verde, onde Rafael morava. Era uma caminhada de 15 minutos que Rafael fazia todos os dias, economizando os 450 reais da passagem de ônibus sempre que possível. O ar de novembro era ameno, típico de Florianópolis nessa época do ano, com aquele cheiro de maresia que invadia até os bairros mais afastados da praia. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era o tipo de quietude que existe entre pessoas que entendem luta e sobrevivência sem precisar explicar. Carolina andava com a mochila pesada nas costas, olhando para os próprios pés, enquanto Rafael carregava sua sacola de almoço vazia e assobiava baixinho uma música que Isabela adorava. Há quanto tempo você está dormindo na biblioteca? Rafael perguntou quando já estavam subindo a ladeira que levava ao seu prédio. Umas 2 semanas, Carolina respondeu, a voz cansada. Antes eu conseguia ficar em casa de uma colega de vez em quando, mas ela trancou o curso mês passado e voltou para o interior. E sua família? Eles não podem ajudar? Carolina ficou tensa ao seu lado. Rafael percebeu imediatamente que tinha tocado em um nervo exposto. Não tenho mais contato com eles, ela disse, e o tom de voz deixava claro que aquele assunto estava encerrado. Rafael assentiu, respeitando o limite. Ele sabia que cada pessoa carregava seus próprios fantasmas, e não cabia a ele exigir confissões. Chegaram ao prédio de 4 andares, com pintura descascada e grades enferrujadas na entrada. Rafael morava no 2º andar.
Apartamento 203. Enquanto subia as escadas de concreto, com Carolina logo atrás, ele se perguntou o que ela pensaria do lugar. Era tão diferente do mundo universitário, tão humilde, tão real. É aqui, ele disse, destravando a porta de madeira com 3 cadeados diferentes. Não é muito, mas é nosso. Quando Rafael acendeu a luz da sala, Carolina ficou parada na entrada, apenas observando. O apartamento era pequeno, provavelmente uns 40 metros quadrados no total. A sala e a cozinha eram integradas, separadas apenas por um balcão baixo. Um sofá de 2 lugares, já desgastado mas limpo, ocupava quase metade da sala. Uma pequena mesa de plástico com 2 cadeiras servia de área de refeições, estudo e tudo mais. A geladeira era velha, fazendo aquele barulho característico de compressor cansado. Mas o que mais chamava a atenção eram os detalhes. Dezenas de desenhos infantis colados na geladeira com ímãs, explosões de cores e criatividade. Uma estante improvisada feita de caixotes de feira, pintados de branco, cheia de livros infantis e alguns romances. Sapatos pequenos enfileirados com perfeição perto da porta. Uma pilha de roupas dobradas sobre o sofá, separadas por tipo. Uma mesa de estudos improvisada com uma tábua de madeira apoiada em 2 caixotes, coberta de lápis de cor, cadernos e folhas de papel. Tudo estava limpo, organizado, cuidado com atenção. Era a casa de alguém que fazia o melhor possível com o pouco que tinha. O quarto é da Isabela, Rafael explicou, apontando para a única porta fechada à direita. Eu durmo no sofá. Está bem confortável depois que você se acostuma com a mola que fica meio torta no lado esquerdo. Ele deu um sorriso cansado. Hoje você fica com um sofá, eu me viro no chão. De jeito nenhum, Carolina protestou imediatamente. Você já está fazendo muito mais do que deveria. Eu fico no chão. Moça, sou ex-militar. Já dormi em lugar muito pior que esse chão aqui. Não vamos discutir isso. O tom de Rafael era gentil, mas firme. Era claramente uma batalha que Carolina não iria vencer. Enquanto Rafael ia até a pequena cozinha e começava a mexer nas panelas, Carolina ficou ali parada, ainda processando tudo. Ela observou cada detalhe daquele espaço minúsculo. O uniforme de segurança pendurado no encosto da cadeira, ainda úmido do turno da noite. Um calendário na parede com anotações em caneta azul. Consulta ISA, 14, reunião escola. Comprar remédio febre. Fotos coladas na parede com fita adesiva, mostrando um homem mais jovem de uniforme militar, abraçado a uma mulher grávida e sorridente. Você vai ter que me desculpar o jantar, Rafael disse, enquanto abria uma lata de molho de tomate. É o básico do básico. Macarrão com molho e ovo frito. Parece perfeito, Carolina respondeu, e era verdade. Ela não se lembrava da última vez que tinha comido uma refeição quente de verdade. Enquanto Rafael cozinhava, o silêncio era preenchido pelo som da água fervendo e o chiar do óleo na frigideira. Carolina sentou-se timidamente no sofá, abraçando a própria mochila como se fosse um escudo. Há quanto tempo você está sozinho com a Isabela? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Rafael não se virou. Continuou mexendo o molho. 3 anos. A Mariana, minha esposa, morreu em um acidente de carro quando a Isa tinha 3 anos. Foi um motorista bêbado que avançou o sinal na BR-101. Sinto muito. Eu também. A voz de Rafael era baixa, carregada de uma tristeza antiga que nunca desaparecia completamente. Larguei a marinha logo depois. Percebi que não podia ficar embarcado semanas seguidas e deixar minha filha com estranhos. Então voltei para Floripa, arrumei esse emprego na universidade e a gente está se virando como pode. Carolina engoliu em seco. Ali estava um homem que tinha perdido tudo, que ganhava pouco mais que um salário mínimo, que dormia em um sofá com mola quebrada e ainda assim estava dividindo sua comida com uma estranha. E você? Rafael perguntou, trazendo 2 pratos de macarrão e colocando um na frente dela. A porção era generosa demais, Carolina percebeu. Ele tinha certamente colocado mais da metade no prato dela. O que te trouxe para a UFSC?
Carolina olhou para o prato de comida, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar. Eu estudo administração. 3º período. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Tive uma desavença familiar há uns 8 meses. Escolhi minha independência e eles escolheram me cortar completamente. Rafael assentiu, não pressionando por mais detalhes. Ele começou a comer, e Carolina o imitou. O macarrão estava simples, mas estava quente, e tinha gosto de comida de verdade. Ela teve que fazer um esforço consciente para não devorar tudo em segundos, para não mostrar o quão desesperadamente faminta estava. Independência é cara. Rafael comentou entre as garfadas. Mais cara do que a gente imagina quando está tomando a decisão. Muito mais cara, Carolina concordou. E pela primeira vez sentiu que podia ser honesta sem medo de julgamento. Eu tinha economias. Achei que seria suficiente para terminar a faculdade. Livros, aluguel, comida. Tudo some mais rápido do que você espera. Perdi o estágio há 2 meses quando a empresa cortou os estagiários. Desde então está complicado. Você já tentou ir atrás das bolsas de assistência estudantil da universidade? Carolina balançou a cabeça. Os processos demoram meses e eu precisaria de documentos da minha família. E isso não é uma opção. Rafael ficou em silêncio por um momento, mastigando devagar. Quando terminou, levantou-se e foi até uma das caixas que serviam de estante. Voltou com um caderno velho e uma caneta. Amanhã a gente senta e vê o que dá para fazer, ele disse com simplicidade. Eu conheço algumas pessoas na universidade. A coordenadora do RU deve um favor para mim desde que ajudei o filho dela quando ele teve um problema com uns caras na saída da festa. E tem a dona Margarida, minha vizinha. Ela conhece metade de Floripa e sempre sabe de algum bico para fazer. Você não precisa fazer isso, Carolina sussurrou, mas sua voz faltava convicção. Eu sei que não preciso, mas vou fazer mesmo assim. Rafael deu um sorriso cansado. Olha, já que você vai dormir aqui hoje, amanhã a Isa vai acordar e te encontrar. Ela vai ficar empolgada e provavelmente vai querer te mostrar todos os desenhos que fez esse ano. Só um aviso. Pela primeira vez em meses, Carolina riu. Foi uma risada baixa, quase esquecida, mas genuína. Eu acho que consigo lidar com isso. Mais tarde, quando Rafael já tinha preparado o sofá com lençóis limpos e seu único cobertor extra, quando ele já tinha se instalado em um colchonete velho no chão da cozinha, Carolina ficou deitada no escuro, encarando o teto rachado do apartamento. Ela pensou na mansão de Jurerê Internacional onde tinha crescido, com seus 6 quartos e vista para o mar. Pensou no closet que era maior que essa sala inteira, nos jantares formais, nas conversas vazias sobre negócios e status social. Pensou no pai, Eduardo Vasconcelos, o magnata da tecnologia que media o amor em ações da bolsa e contratos assinados. Pensou no ultimato que ele tinha dado, 8 meses atrás, na mesa do jantar de mármore importado. Você casa com o Vitor Augusto ou está fora da família e do testamento? Escolhe. Ela tinha escolhido a liberdade. E agora estava ali, em um sofá doado por alguém, coberta com um cobertor que cheirava a sabão em pó barato e amaciante de coco, na casa de um segurança que ganhava um salário mínimo e meio. E pela primeira vez desde que tinha fugido, Carolina, Yasmin Vasconcelos, herdeira de um império de tecnologia, se sentiu realmente segura. No chão da cozinha, Rafael também estava acordado, olhando para o teto. Ele pensava em Mariana, em como ela teria gostado dessa moça. Sua esposa sempre foi daquelas que levava comida para morador de rua, que parava para ajudar gato machucado, que acreditava que gentileza era a única moeda que realmente importava. Espero estar fazendo a coisa certa, amor. Ele sussurrou para o nada, para a memória de quem não estava mais ali para responder. Do lado de fora, Florianópolis dormia sob um céu estrelado. E dentro do apartamento 203 do prédio descascado no Monte Verde, 2 almas solitárias haviam encontrado, mesmo que por uma noite, um porto seguro. Nenhum dos dois poderia imaginar que aquela terça-feira comum, aquele encontro na biblioteca, aquele gesto simples de bondade,
estava prestes a mudar tudo. Não só para eles dois, mas para uma menina de 6 anos que acordaria no dia seguinte pedindo panquecas e encontraria uma estranha no sofá da sala. E muito menos poderiam imaginar que, em poucos meses, um desenho infantil feito com giz de cera e muito amor traria de volta um passado que Carolina tinha tentado tão desesperadamente deixar para trás. Mas isso é história para amanhã. Por enquanto, naquela noite de terça-feira, tudo o que importava era que 2 pessoas que tinham todas as razões para desconfiar do mundo tinham escolhido, contra toda a lógica, confiar uma na outra. E às vezes, é exatamente assim que os milagres começam. Carolina acordou com o som de passinhos leves se aproximando. Por um momento, ainda envolta na névoa do sono, ela não sabia onde estava. O teto rachado, o cheiro de café coado, a luz do sol entrando por uma janela sem cortina, nada daquilo era familiar. Então a memória da noite anterior voltou como uma onda. A biblioteca, Rafael, o macarrão quente, a gentileza inesperada. Ela abriu os olhos completamente e se deparou com um par de olhos castanhos enormes a poucos centímetros do seu rosto. Uma menina pequena, de cabelos pretos cacheados presos em 2 Marias Chiquinhas tortas, a observava com uma curiosidade tão intensa que parecia quase palpável. "Oi", a menina disse com um sorriso que mostrava um dente de leite faltando na frente. "Você é a moça que meu pai trouxe para casa?" Carolina sentou-se lentamente no sofá, tentando não assustar a criança. "Oi, eu sou a Carolina. Você deve ser a Isabela, né?" "Sou eu!" A menina pulou animada. "Mas pode me chamar de Isa." "Todo mundo me chama de Isa. Você é bonita. Vai morar aqui com a gente?" "Isa, deixa a moça respirar." Rafael apareceu da cozinha segurando 2 canecas de café. Ele usava uma camiseta desbotada do Havaí e bermuda, os cabelos ainda bagunçados do sono. "Bom dia, Carolina. Espero que o sofá não tenha sido muito ruim." "Foi perfeito", Carolina respondeu, e era verdade. Ela tinha dormido melhor naquela noite do que em semanas na biblioteca. "Obrigada. Por tudo. O café está pronto." "Não é grande coisa, mas..." Rafael colocou uma caneca na mesinha de centro. "Tem pão com manteiga também, se você quiser." Isabela já tinha escalado o sofá e se sentado ao lado de Carolina, ainda a observando com aquela fascinação infantil que não conhece limites de espaço pessoal. "Você estuda com meu pai?" a menina perguntou, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. "Não exatamente. Eu estudo na universidade onde seu pai trabalha." "Que legal. Você é inteligente, então." "Igual meu pai. Ele sabe ler super rápido e me ajuda com todas as tarefas da escola." Isabela inclinou a cabeça para o lado. "Por que você dormiu no nosso sofá? Sua casa quebrou?" "Isa." Rafael começou a intervir, mas Carolina fez um gesto discreto indicando que estava tudo bem. "É algo assim", Carolina respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. "Às vezes as coisas ficam complicadas e a gente precisa de ajuda. Seu pai foi muito gentil em me ajudar." Meu pai é o melhor do mundo", Isabela declarou com absoluta convicção. "Ele faz panqueca todo sábado e me deixa colocar as gotinhas de chocolate. Você gosta de panqueca?" "Adoro." "Então você tem que ficar até sábado." A menina bateu palmas animada. "E pode desenhar comigo. Eu tenho um caderno novo que a dona Margarida me deu." Rafael observava a cena da cozinha com um misto de ternura e preocupação. Isabela tinha esse dom de se apegar rápido às pessoas, um traço que ele sempre temia que pudesse machucá-la. Mas ver sua filha sorrindo daquele jeito, animada com a presença de alguém novo, aqueceu algo dentro do seu peito. "Bom, você 2 ficam conhecendo melhor enquanto eu termino o café da manhã. Isa, mostra os seus desenhos para a Carolina, mas não enche ela de pergunta, tá bom?" "Tá bom, pai." Isabela já estava pulando do sofá e correndo para o quarto buscar seus tesouros artísticos. Carolina tomou um gole do café. Era forte e amargo, provavelmente o tipo mais barato do mercado, mas estava quente e reconfortante. Ela olhou ao redor da sala na luz do dia, notando detalhes que a escuridão da noite anterior tinha escondido.
Uma prateleira pequena com troféus de natação antigos, provavelmente de quando Rafael estava na marinha. Uma foto emoldurada com fita isolante mostrando uma mulher de sorriso largo segurando um bebê. Mariana e Isabela, presumiu Carolina. Ela era linda, Carolina disse quando percebeu que Rafael tinha seguido seu olhar. Era mesmo. Rafael virou-se para a frigideira, mas não antes de Carolina ver a dor rápida que atravessou seu rosto. A Mariana iluminava qualquer lugar que entrava. A Isa puxou muito ela nesse sentido. Isabela voltou correndo com um caderno de desenho já meio usado e uma caixa de lápis de cor com várias pontas quebradas. Ela se jogou no sofá ao lado de Carolina com a energia característica das crianças de 6 anos. Esse aqui é o meu pai como super-herói, ela explicou, mostrando um desenho de um homem palito com uma capa vermelha desproporcional. E esse aqui sou eu e ele na praia. A gente foi em Canasvieiras mês passado e eu achei uma concha bem grande. Carolina passou os próximos 15 minutos ouvindo Isabela narrar cada desenho com detalhes elaborados. Cada rabisco tinha uma história, cada cor tinha sido escolhida por uma razão específica. E em algum momento, sem perceber exatamente quando, Carolina se viu genuinamente sorrindo, absorvida naquele mundo simples e puro de uma criança que via magia em tudo. Depois do café da manhã, pão com manteiga e mais café, Rafael precisou sair para resolver algumas coisas. Dona Margarida, a vizinha do 201, tinha concordado em ficar de olho em Isabela e Carolina enquanto ele ia até a universidade buscar seu pagamento e depois ao supermercado. Não precisa ir ao mercado por minha causa, Carolina protestou, mas Rafael já estava calçando os tênis. Vou de qualquer forma. A geladeira estava vazia antes de você chegar. Ele pegou a carteira fina e checou o conteúdo rapidamente. Vocês duas vão ficar bem? A dona Margarida está logo ali se precisarem de alguma coisa. Depois que Rafael saiu, Carolina ficou sozinha com Isabela pela primeira vez. A menina já estava montando um quebra-cabeça no chão da sala, cantarolando baixinho uma música que ela provavelmente tinha aprendido na escola. Carolina? Isabela chamou sem levantar os olhos do quebra-cabeça. Você tem mãe? A pergunta pegou Carolina desprevenida. Tenho, ou tinha. Ela morreu quando eu era um pouco mais velha que você. Que nem a minha mãe. Isabela finalmente olhou para cima, seus olhos grandes cheios de uma compreensão que era profunda demais para sua idade. Você lembra dela? Lembro, sim. Ela era... Carolina parou sentindo um nó na garganta. Fazia anos que ela não pensava na mãe, Beatriz Vasconcelos, a mulher gentil que tinha tentado suavizar as bordas afiadas do pai controlador. Ela era gentil, gostava de jardins e de música clássica. A minha mãe gostava de cantar. Isabela compartilhou, voltando para o quebra-cabeça. Meu pai ainda escuta as músicas dela às vezes quando acha que eu estou dormindo. Mas eu escuto. Ele fica triste, mas eu acho que as músicas deixam ele menos triste, sabe? Carolina sentiu as lágrimas picarem seus olhos. Aquela menina de 6 anos tinha uma sabedoria sobre perda e amor que muitos adultos nunca alcançavam. Sabe sim, ela sussurrou. Naquela tarde, enquanto Isabela tirava sua soneca obrigatória da tarde, Carolina se viu sentada no pequeno balcão da cozinha, olhando pela janela para o bairro modesto lá fora. Crianças brincavam na rua, vizinhos conversavam na calçada, um cachorro latia ao longe. Era um mundo tão diferente do silêncio controlado da mansão onde tinha crescido. E foi ali, naquele momento de quietude, que a memória veio como um flashback inevitável. 8 meses atrás. Mansão Vasconcelos, Jurerê Internacional. A sala de jantar podia acomodar 20 pessoas facilmente, mas naquela noite eram apenas 3. Yasmin, seu pai Eduardo, e Vitor Augusto Amaral, o homem que seu pai tinha decidido que seria seu marido. A mesa de mogno estava posta com louça de porcelana importada, talheres de prata, taças de cristal. Um jantar de 5 pratos preparado pelo chefe particular da família. Tudo perfeito, tudo elegante, tudo absolutamente vazio de qualquer calor humano. O casamento será em junho,
Eduardo Vasconcelos anunciou entre o segundo e o terceiro prato, como se estivesse discutindo uma fusão empresarial, o que essencialmente era. Logo após sua formatura, os Amaral já concordaram com os termos. Yasmin largou o garfo delicadamente no prato. E eu? Eu concordei com alguma coisa? Yasmin. Seu pai suspirou com aquela exasperação que ele sempre demonstrava quando ela não entendia os negócios. Isso não é sobre concordar ou discordar. É sobre o futuro da empresa, sobre garantir o legado que construí. É sobre o seu legado, ela retrucou, sentindo a raiva subir pela garganta. Não o meu. Vitor Augusto, que até então tinha ficado em silêncio, finalmente falou. Ele era bonito de uma forma genérica, cabelo escovado perfeitamente, terno sob medida, relógio que custava mais que um carro popular. Mas seus olhos eram frios, calculistas. Yasmin, seja racional. Nossas famílias são compatíveis. Você terá tudo o que precisa. Casa, cartões ilimitados, liberdade para seus hobbies. Só precisa aparecer nos eventos sociais e, eventualmente, nos dar herdeiros. Herdeiros? Yasmin olhou para ele com incredulidade. Você está falando de crianças como se fossem itens de um contrato empresarial. É exatamente o que são. Vitor respondeu sem nenhum traço de ironia. Meu pai quer garantir a continuidade da linhagem. Seu pai quer garantir que a Vascontec permaneça nas mãos de quem ele confia. É simples. Yasmin se levantou da cadeira tremendo. Eu não sou uma peça de xadrez nos jogos de negócios de vocês. Eu não vou casar com alguém que nem sequer finge me amar. Amor? Eduardo riu, aquela risada condescendente que ela tinha ouvido a vida toda. Yasmin, querida, amor é para pessoas comuns. Pessoas como nós constroem alianças, não romances. Então talvez eu prefira ser comum. O silêncio que se seguiu foi gélido. Eduardo limpou a boca com o guardanapo de linho e a olhou com aqueles olhos que construíram um império de tecnologia, mas nunca tinham realmente visto a própria filha. Vou dizer isso uma vez só. Ele falou com uma calma perigosa. Você casa com o Vitor Augusto e garante seu futuro e o futuro desta família, ou você sai desta casa sem um centavo. Sem cartões, sem carro, sem apartamento, sem faculdade paga, sem nada. Vai viver como as pessoas comuns que você tanto admira. Eduardo, não seja tão duro. Vitor começou, mas o olhar de Eduardo o silenciou. É uma escolha simples, Yasmin. Sua família e seu lugar no mundo, ou sua rebeldia infantil e a pobreza. O que vai ser? Yasmin olhou para o pai, depois para Vitor, depois para a sala de jantar opulenta que de repente parecia uma gaiola de ouro. E então, com uma clareza que a surpreendeu, ela soube exatamente o que precisava fazer. Eu escolho a pobreza, ela disse baixinho, mas firmemente. Pelo menos minha alma será minha. A memória se dissipou quando Isabela acordou de sua soneca e veio para a sala esfregando os olhos. Carolina piscou rapidamente, limpando as lágrimas que tinham começado a cair. Você está chorando? Isabela perguntou, imediatamente preocupada. Não é nada, pequena. Só lembranças. Lembranças tristes são as piores, Isabela declarou com a seriedade de uma filósofa antiga. Mas meu pai diz que a gente tem que lembrar das coisas tristes para conseguir sentir as coisas felizes de verdade. É tipo quando a gente sai da água fria do mar e o sol esquenta a gente. Se não tivesse o frio, o calor não seria tão bom. Carolina olhou para aquela criança extraordinária e sentiu seu coração se expandir. Seu pai é muito sábio. Eu sei. Isabela sorriu. Você quer desenhar comigo agora? Elas passaram a próxima hora desenhando. Isabela criava castelos e princesas com dragões amigos, enquanto Carolina, pela primeira vez em anos, pegava lápis de cor e simplesmente deixava as cores fluírem sem propósito ou plano. Era libertador. Quando Rafael voltou do mercado carregando 2 sacolas, ele encontrou as 2 sentadas no chão da sala, cercadas de papel e lápis de cor, rindo de algo que Isabela tinha desenhado. Pai, olha o que a Carolina fez! Isabela pulou e correu até ele.
carregando um desenho. Ela desenhou a gente, você, eu e ela, como uma família. Rafael pegou o desenho e algo em seu peito se apertou. Era simples, feito com as mãos de alguém que não desenhava há anos, mas tinha algo nele. 3 figuras de mãos dadas, sorridentes, em frente a um prédio que era claramente o deles. Está lindo, ele disse, e sua voz saiu mais grossa que ele pretendia. Mais tarde, enquanto preparavam o almoço juntos, Rafael cozinhando arroz e feijão enquanto Carolina preparava uma salada com os legumes que ele tinha comprado, eles conversaram mais abertamente. Você cozinha bem, Rafael comentou, observando como Carolina picava os tomates com movimentos precisos e seguros. Minha mãe me ensinou quando eu era pequena, Carolina respondeu sem pensar. Ela dizia que uma pessoa que sabe cozinhar nunca fica completamente perdida. Sempre pode criar algo do nada. Ela estava certa. Rafael ajustou o fogo do fogão. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Você não fala como alguém que cresceu com dificuldade. Seu vocabulário, suas maneiras. Tem algo na sua história que não fecha. Carolina parou de picar o tomate. Por um momento, ela considerou mentir, criar mais uma camada de proteção. Mas depois de tudo que Rafael tinha feito, ela devia a ele pelo menos um pouco de verdade. Você está certo, ela disse devagar. Eu não cresci pobre. Cresci em uma casa grande com tudo que o dinheiro podia comprar. Mas há coisas que o dinheiro não compra, Rafael, como liberdade, como o direito de escolher sua própria vida. Seus pais queriam controlar você? Meu pai queria me usar como peça de negociação em uma fusão empresarial. Queria me casar com alguém que eu mal conhecia, alguém que me via como um ativo, não como uma pessoa. Ela colocou a faca de lado e finalmente olhou para Rafael. Então eu fugi. Peguei o que podia carregar, mudei meu nome e tentei recomeçar. Mas o dinheiro que eu tinha economizado acabou mais rápido do que eu imaginava. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando. E seu pai? Ele está procurando você? Provavelmente, mas ele não procura porque sente minha falta. Procura porque perder o controle sobre algo é intolerável para ele. Carolina sorriu com tristeza. Por isso o nome falso, por isso a universidade pública longe de São Paulo, por isso tudo. Carolina é falso, então? Meu nome verdadeiro é Yasmin Vasconcelos. Foi a primeira vez em 8 meses que ela dizia seu nome real em voz alta. Mas eu prefiro ser Carolina, a universitária quebrada, do que Yasmin, a herdeira em uma gaiola de ouro. Rafael absorveu aquilo tudo. E então fez algo que surpreendeu Carolina completamente. Ele sorriu. Então é um prazer te conhecer de verdade, Yasmin. Ou Carolina. Ou quem você decidir ser hoje. Para mim, você é a moça que minha filha já está chamando de amiga. E isso é tudo que importa. As lágrimas vieram novamente, mas dessa vez eram de gratidão, de alívio, de ser vista e aceita como era. Obrigada. Ela sussurrou, por não me julgar. Não sou ninguém para julgar as escolhas de alguém quando essa pessoa escolheu dignidade sobre conforto. Isso é coragem, não loucura. Naquele momento, enquanto terminavam de preparar o almoço juntos na cozinha minúscula, com Isabela cantarolando no quarto ao fundo, Carolina sentiu algo que não sentia há muito tempo, a sensação de pertencer. Mas o que nenhum dos dois sabia era que, naquele exato momento, em um escritório de vidro e aço em São Paulo, Eduardo Vasconcelos estava sentado em frente a 3 telas de computador, rastreando cada menção ao nome de sua filha na internet. E em poucos meses, um simples desenho infantil postado pela professora de Isabela nas redes sociais da escola municipal faria todos os alarmes dele dispararem. Mas por enquanto, naquela tarde de quarta-feira ensolarada em Florianópolis, tudo o que existia era arroz, feijão, salada fresca e 3 pessoas aprendendo que família é menos sobre sangue e mais sobre escolher ficar. E às vezes, essa escolha é a mais corajosa de todas. 3 semanas haviam se passado desde aquela primeira noite na biblioteca.
3 semanas que transformaram o apartamento 203 de uma casa de 2 em uma família de 3. Carolina, porque ela tinha decidido continuar usando esse nome, pelo menos por enquanto, tinha se tornado parte da rotina deles de uma forma tão natural que parecia que sempre estivera ali. Ela dormia no sofá, mas agora tinha seus próprios lençóis, comprados por Rafael apesar dos protestos dela. Ajudava com as tarefas domésticas, cozinhava enquanto Rafael trabalhava, buscava Isabela na escola às vezes. E mais importante, tinha começado a contribuir financeiramente depois que Dona Margarida a conseguiu um trabalho como assistente em uma pequena empresa de contabilidade do bairro, nada relacionado à sua área, mas pagava algumas contas. Naquela quinta-feira de manhã, Carolina estava na pequena cozinha preparando o café quando ouviu a voz animada de Isabela no quarto. Pai, hoje é o dia da apresentação. Você se lembra? Rafael apareceu ainda meio sonolento, esfregando os olhos. Desde que Carolina estava ali, ele tinha conseguido dormir um pouco melhor, sabendo que não estava completamente sozinho na responsabilidade de cuidar de Isabela. A apresentação de artes, ele disse, tentando se lembrar. Com os desenhos que a professora escolheu? Isso! A professora Fernanda disse que vai colocar no mural da escola e na página do Facebook da escola também. Isabela estava radiante de orgulho. Meu desenho da nossa família foi escolhido. O que eu fiz com a Carolina? Carolina sentiu algo se apertar em seu peito. Uma mistura de ternura e um leve desconforto que ela não conseguia nomear completamente. Que orgulho, Isa! Seu desenho era realmente lindo. Você vai poder ir ver, Carol? Isabela já tinha adotado o apelido carinhoso. A apresentação é às 4 da tarde. Vou tentar sair mais cedo do trabalho, Carolina prometeu servindo o café. Não prometo nada, mas vou fazer o possível. Mais tarde naquela manhã, na Universidade Federal de Santa Catarina, Carolina estava na biblioteca estudando entre uma tarefa e outra do trabalho, quando uma voz familiar a fez congelar. Yasmin Vasconcelos. Ou devo dizer, Carolina Almeida? Carolina ergueu os olhos lentamente e encontrou Juliana Mendes parada na frente de sua mesa. Juliana, cabelos loiros perfeitamente escovados, bolsa de grife, unhas feitas, maquiagem impecável. Era como um fantasma do passado que Carolina tinha tentado deixar para trás. Juliana. Carolina fechou o livro devagar, o coração acelerado. O que você está fazendo aqui? Eu poderia perguntar o mesmo. Juliana se sentou sem ser convidada, os olhos percorrendo a roupa simples de Carolina, os tênis desgastados, a mochila surrada. Meu Deus, é você mesmo. Quando alguém mencionou uma tal de Carolina Almeida no curso de administração, eu pensei, mas não podia ser. A herdeira da Vascontec virando ralé? Abaixa a voz, Carolina sibilou, olhando ao redor nervosamente. E eu não sou mais a herdeira de nada. Esse não é mais meu mundo. Claro que é. Juliana se inclinou para a frente, a voz baixa, mas urgente. Yasmin, para com essa maluquice. Seu pai está te procurando há meses. Ele tem detetives particulares, rastreamento online, tudo. É só questão de tempo até te encontrar. Então por que você não corre para contar a ele? Carolina desafiou, embora sua voz tremesse ligeiramente. Juliana hesitou, e algo em sua expressão mudou. Por baixo da confiança performática, havia um traço de desespero. Porque eu preciso da sua ajuda. Da minha ajuda? Carolina quase riu. Juliana, eu estou morando no sofá de um estranho e trabalhando por R$1.000 por mês. Que ajuda eu posso te dar? Você pode voltar para casa, voltar para seu pai, e me ajudar a convencer meu pai a não me deserdar completamente. As palavras saíram em uma enxurrada. Ele cortou meu cartão de crédito, Yasmin. Cortou tudo. Disse que eu preciso aprender responsabilidade depois que gastei demais em uma viagem para Paris. Eu estou quase sem dinheiro de verdade, pela primeira vez na vida. Carolina olhou para a amiga, ou ex-amiga, ela não tinha certeza mais, e sentiu uma mistura estranha de compaixão e irritação. E você acha que eu vou simplesmente voltar
me submeter ao controle do meu pai, casar com o Vitor Augusto, tudo para que você possa voltar a gastar 100 mil reais em bolsas? Não é só isso. Juliana mordeu o lábio, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu não sei viver sem dinheiro, Yasmin. Eu não sei fazer o que você está fazendo. Eu não sou forte assim. Você é mais forte do que pensa. Você só nunca precisou ser. Fácil para você dizer. Você sempre foi a rebelde, a que questionava tudo. Eu só quero minha vida de volta. Juliana limpou discretamente o canto dos olhos. Seu pai ofereceu uma recompensa de 50 mil reais para quem der informações sobre onde você está. O sangue de Carolina congelou. E você vai contar? Juliana ficou em silêncio por um longo momento. Eu deveria. 50 mil resolveria todos os meus problemas. Mas não posso. Não vou. Ela suspirou pesadamente. Mesmo você sendo completamente louca, ainda é minha amiga. Ou era. Não sei mais. Juliana, só me promete uma coisa. Se seu pai te encontrar, e ele vai te encontrar, Yasmin, mais cedo ou mais tarde, não deixa ele te destruir. Você é a única de nós que teve coragem de sair da gaiola. Não volte por livre e espontânea vontade. Antes que Carolina pudesse responder, Juliana já estava se levantando, ajeitando a bolsa no ombro. Eu preciso ir. E você? Toma cuidado. Seu pai não desiste fácil das coisas que considera dele. Carolina ficou ali sentada por longos minutos depois que Juliana foi embora, o coração martelando no peito. 50 mil reais de recompensa. Detetives particulares. Rastreamento online. Ela pegou o celular, um aparelho antigo e básico que tinha comprado em uma loja de usados, e abriu as configurações de privacidade de todas as suas redes sociais pela 10ª vez naquele mês. Tudo trancado, tudo privado, nenhuma foto recente. Mas a sensação de estar sendo caçada não desaparecia. Às 4 da tarde, Carolina conseguiu sair mais cedo do trabalho e chegou à escola municipal Anita Garibaldi, bem a tempo para a pequena cerimônia de arte. Rafael já estava lá, ainda de uniforme, porque tinha vindo direto do turno da tarde na universidade. Conseguiu vir, ele disse com um sorriso quando a viu entrar no pátio da escola. Prometi, não foi? Carolina sorriu de volta, mas havia uma tensão em seus ombros que Rafael notou imediatamente. Está tudo bem? Depois a gente conversa. A professora Fernanda, uma mulher animada na casa dos 30 anos, estava organizando as crianças em frente a um mural onde dezenas de desenhos estavam expostos. Isabela acenou energicamente quando viu Rafael e Carolina, seu sorriso ocupando metade do rosto. Queridos pais e responsáveis, a professora começou quando todos estavam reunidos. Hoje celebramos a criatividade e o talento de nossos alunos. Cada um desses desenhos representa a visão única que nossas crianças têm de suas famílias, seus lares, seus sonhos. Carolina observava Isabela, que praticamente vibrava de animação. O desenho dela estava bem no centro do mural. 3 figuras de mãos dadas. Um homem, uma menina e uma mulher, em frente a um prédio simples. Acima, em letras tortas de criança, minha família. Este aqui? A professora disse, apontando para o desenho de Isabela. Me tocou particularmente. Isabela nos lembra que família não é apenas sobre sangue, mas sobre amor e cuidado. Não é, querida? Isabela acenou com a cabeça entusiasticamente. É meu pai, eu e a Carol. Ela mora com a gente agora, e é muito legal. Carolina sentiu os olhos de outras mães e pais se voltarem para ela. Alguns curiosos, outros julgadores. Ela se encolheu um pouco, mas sentiu a mão de Rafael pousar suavemente em seu ombro. Um gesto discreto de apoio e solidariedade. Depois da cerimônia, enquanto Isabela corria pelo pátio com os amigos, a professora Fernanda se aproximou de Rafael e Carolina. Desculpe se a coloquei em uma posição desconfortável, ela disse para Carolina, genuinamente preocupada. Isabela fala tanto sobre você que eu assumi, bem, que vocês eram um casal. Não,
Não somos. Carolina respondeu rapidamente, sentindo o rosto esquentar. Eu sou apenas uma amiga que está morando temporariamente com eles. Bem, seja o que for, está fazendo bem para a Isabela. Ela está muito mais feliz nas últimas semanas, mais confiante, mais participativa. A professora sorriu. E posso postar esse desenho na página do Facebook da escola? Sempre fazemos isso com os trabalhos da mostra de arte. Os pais adoram. Claro, Rafael respondeu antes que Carolina pudesse processar completamente o que tinha sido perguntado. Sem problema. Mas havia um problema. Um problema grande. Carolina sentiu o estômago revirar, mas não podia explicar por que sem revelar tudo. Ela forçou um sorriso e acenou em concordância. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir ainda falando animadamente sobre a cerimônia, Carolina contou a Rafael sobre o encontro com Juliana. Eles estavam sentados no pequeno balcão da cozinha, dividindo uma cerveja barata que Rafael tinha comprado para comemorar uma hora extra de trabalho que tinha conseguido. 50 mil reais, Rafael assobiou baixo. Seu pai está mesmo determinado. Ele não desiste de nada que considera dele. E na cabeça dele, eu sou propriedade, um ativo que fugiu. Carolina tomou um gole da cerveja, fazendo uma careta para o gosto amargo. Rafael, eu deveria ir embora. Não é justo colocar você e a Isabela em risco. Risco de quê? De um empresário rico aparecer aqui? Carolina ou Yasmin, ou seja lá qual nome você quiser usar. Você não está nos colocando em risco. Você está fazendo parte desta família. Mas e se ele encontrar? E se ele causar problemas para você no trabalho? Ele tem influência, Rafael. Muito dinheiro e muita influência. Rafael ficou em silêncio por um momento, girando a garrafa entre as mãos. Deixa eu te contar uma coisa. Quando a Mariana morreu, eu pensei que minha vida tinha acabado. Não porque eu não tinha dinheiro ou estabilidade. Eu nunca tive muito disso mesmo. Mas porque eu ia ter que criar a Isabela sozinho, e eu não sabia se era forte o suficiente. Ele olhou para a Carolina. Mas sabe o que eu aprendi? Que força não é nunca ter medo. É ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. Você teve coragem de deixar uma vida de luxo para ser dona da sua própria vida. Eu tenho coragem suficiente para não deixar um empresário ricaço me intimidar. Você é um homem bom demais para este mundo, Carolina disse, os olhos marejados. E você é forte demais para voltar a ser uma gaiola só porque alguém está chacoalhando as grades. No dia seguinte, sexta-feira à tarde, a professora Fernanda postou as fotos da mostra de arte na página oficial da Escola Municipal Anita Garibaldi no Facebook. Ela usou hashtags sobre família, amor, educação, infância. A postagem teve curtidas modestas dos pais, alguns comentários carinhosos, nada demais. Mas o algoritmo das redes sociais funciona de formas misteriosas. E Eduardo Vasconcelos tinha contratado os melhores especialistas em tecnologia do país para criar um sistema de rastreamento que vasculhava toda a internet brasileira em busca de qualquer menção ao nome de sua filha, qualquer foto que pudesse conter seu rosto. O sistema usava reconhecimento facial avançado, inteligência artificial, análise de padrões, e na madrugada de sábado ele disparou um alerta. Probabilidade de correspondência, 87%. A foto não mostrava o rosto claramente. Carolina estava de perfil, meio escondida atrás de Rafael. Mas a estrutura facial, o cabelo, a postura, era suficiente. E a localização estava ali, bem clara. Escola Municipal, Anita Garibaldi, Florianópolis, Santa Catarina. Eduardo Vasconcelos estava em seu escritório em São Paulo quando recebeu o alerta no tablet. Eram 3 da manhã de sábado. Ele não dormia muito ultimamente. 8 meses procurando a filha que tinha o desafiado. 8 meses de frustração crescente. Ele ampliou a imagem no tablet, estudando cada pixel. Era ela. Tinha certeza. Mais velha, mais magra, vestida de forma completamente diferente, mas era Yasmin, sua filha. Parada ao lado de um homem de uniforme de segurança e uma criança pequena. Achei você, ele murmurou para a tela.
O fim de semana passou em uma bolha de felicidade doméstica. No sábado, Rafael fez as panquecas prometidas, com Isabela e Carolina ajudando e fazendo uma bagunça considerável na cozinha. No domingo, os três foram até a praia de Canasvieiras, pegando 2 ônibus e levando marmitas com sanduíches, porque comer no restaurante estava fora do orçamento. Isabela construiu castelos de areia enquanto Rafael e Carolina conversavam sentados na areia, observando o mar. Você sabe nadar? Rafael perguntou. Sei. Tinha aulas de natação quando era criança, e tênis, e piano, e francês. Carolina riu sem humor. Uma educação completa para uma esposa troféu em potencial. Você toca piano? Tocava. Faz anos. Ela pegou um punhado de areia e deixou escorrer entre os dedos. Às vezes sinto falta. Da música, não da vida. Um dia, quando as coisas se acertarem, você volta a tocar. Você é muito otimista. Eu tenho que ser. Pessimismo é um luxo que pai solteiro não pode pagar. Eles riram, e por um momento tudo parecia possível. Por um momento, Carolina conseguiu esquecer que estava sendo caçada, que seu passado estava se aproximando como uma tempestade inevitável. Mas tempestades sempre chegam, eventualmente. Na segunda-feira de manhã, Rafael estava começando seu turno na universidade quando seu celular tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. Alô? Senhor Rafael Santana? A voz do outro lado era masculina, formal, com um sotaque paulista carregado. Sim, sou eu. Meu nome é Eduardo Vasconcelos. Acredito que o senhor esteja abrigando minha filha. O sangue de Rafael gelou. Desculpe. Acho que ligou para o número errado. Por favor, não me insulte fingindo ignorância. Eu sei que ela está com o senhor. Vi a foto na página da escola. Yasmin Vasconcelos, embora ela esteja usando o nome Carolina Almeida. Houve uma pausa pesada. Eu não ligo para a polícia, senhor Santana. Não quero criar um escândalo que prejudique minha filha ou seu trabalho. Só quero conversar com ela. Ela não quer falar com o senhor. O senhor não pode tomar essa decisão por ela. Ela é maior de idade. Deixe que ela mesma me diga isso cara a cara. Rafael respirou fundo. Quando? Hoje à noite. Vou até Florianópolis. Me mande o endereço. Não vou fazer isso. Se quer falar com ela, pode ser em um lugar público, na Praça 15, às 7 da noite. Houve um longo silêncio. Está bem. Praça 15, 7 da noite. Só eu e Yasmin. Mas, senhor Santana, se ela não aparecer, eu tenho outros recursos. Recursos que podem complicar muito a vida do senhor. A ligação foi encerrada. Rafael ficou ali parado no corredor vazio da universidade, segurando o celular, o coração disparado. Ele sabia que esse momento chegaria. Sempre soube. Mas não esperava que fosse tão cedo, ou que o medo que sentisse fosse tão visceral. Porque não era medo por si mesmo. Era medo de perder Carolina. De perder aquela família estranha e imperfeita que tinham construído juntos nas últimas semanas. Ele ligou para Carolina, que estava no trabalho. Ele te encontrou. Foi tudo que Rafael precisou dizer. Do outro lado da linha, Carolina fechou os olhos, segurando o telefone com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Eu sei, ela sussurrou. Eu sempre soube que ele encontraria. O que você quer fazer? Carolina olhou ao redor do pequeno escritório de contabilidade onde trabalhava. As pastas empilhadas, o café frio na mesa, a vista da janela para uma rua comum de Florianópolis. Depois pensou em Isabela, no sorriso com o dente faltando, nos desenhos coloridos, nas panquecas de sábado. Pensou em Rafael, na gentileza que ele oferecia sem esperar nada em troca, na família que tinham construído, e então pensou no pai, na mansão, no controle, na gaiola de ouro. Eu vou encontrar com ele, ela disse finalmente, a voz mais firme do que se sentia por dentro. Mas não sozinha. Você vai comigo? Até o fim do mundo se você precisar, Rafael respondeu sem hesitar. E foi assim que, naquela segunda-feira à tarde, o destino de 3 vidas foi colocado na balança.
A herdeira fugitiva, o pai solteiro de coração grande e a menina de 6 anos que só queria que sua nova família ficasse inteira. Às 7 da noite, na Praça 15 de Novembro, no coração histórico de Florianópolis, duas visões de mundo iriam colidir. E nada voltaria a ser como antes. A Praça 15 de Novembro estava iluminada pelas luzes históricas dos postes antigos quando Rafael e Carolina chegaram às 7 em ponto daquela segunda-feira. O centro histórico de Florianópolis tinha aquela atmosfera única. A figueira centenária ao centro, turistas tirando fotos, vendedores ambulantes fechando suas barracas, o som distante do mar batendo no mercado público. Carolina segurava a mão de Rafael com tanta força que seus dedos estavam brancos. Ela tinha deixado Isabela com Dona Margarida, inventando uma desculpa sobre uma reunião importante. A menina tinha ficado desapontada, mas obediente. Aquele é ele, Carolina sussurrou, apontando discretamente para um homem de terno escuro parado sob a figueira. Eduardo Vasconcelos tinha 58 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, postura ereta de quem está acostumado a comandar salas de reunião. Mesmo em um ambiente casual como a praça, ele emanava autoridade e poder. O terno provavelmente custava mais que 3 meses do salário de Rafael. O relógio no pulso valia mais que o carro usado que Rafael não podia se dar ao luxo de ter. Mas quando Eduardo viu a filha se aproximando, algo em sua expressão mudou. Por uma fração de segundo, antes da máscara de controle voltar ao lugar, havia algo que parecia dor. Yasmin. Sua voz era profunda, controlada. Mas havia uma rachadura na borda. Você está bem? Está magra. Estou bem, pai. Carolina, porque ela não se sentia como Yasmin naquele momento, soltou a mão de Rafael, mas permaneceu ao seu lado. Este é Rafael Santana. Eduardo mal olhou para Rafael, seus olhos ainda fixos na filha. 8 meses, Yasmin. 8 meses sem uma palavra, sem saber se você estava viva ou morta. Você tem ideia do que me fez passar? Eu deixei um bilhete. Não me procure, Eduardo citou de memória, a voz carregada de amargura. 4 palavras. Isso é tudo que sua filha de 22 anos vale? 4 palavras? Você me deu um ultimato, Carolina respondeu sentindo a raiva antiga subir. Casar com um homem que eu não amo ou perder tudo. Você transformou minha vida em uma transação comercial. Eu estava protegendo seu futuro, garantindo que você teria segurança, estabilidade, controle. A palavra saiu como um tiro. Você estava garantindo controle sobre mim, sobre os negócios, sobre tudo. Eduardo fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu, algo em seu olhar tinha mudado. Você está certa. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Carolina pensou ter ouvido errado. O quê? Você está certa, Eduardo repetiu, e sua voz estava mais baixa, menos segura. Eu tentei controlar você, da mesma forma que controlei cada aspecto dos negócios, cada variável, cada risco. Porque é assim que eu sei funcionar, Yasmin. É a única linguagem que eu entendo. Ele olhou ao redor da praça, para os prédios históricos, para as pessoas comuns vivendo vidas comuns. Mas perder você, ficar 8 meses sem saber onde minha única filha estava, isso me ensinou que algumas coisas não podem ser controladas, e talvez não devam. Carolina sentiu as lágrimas ameaçarem. Ela não estava preparada para isso. Estava preparada para uma briga, para ultimatos, para ameaças, não para arrependimento. Por que você está aqui, pai? De verdade? Porque você é minha filha. Porque sua mãe me faria virar no túmulo se soubesse que eu deixei nosso orgulho destruir nossa família. Eduardo finalmente olhou para Rafael. Realmente olhou, avaliando. E por que eu precisava ver com meus próprios olhos que você estava bem, que estava segura? Ela está segura, Rafael falou pela primeira vez, sua voz calma, mas firme. Está sendo cuidada. Por você?
Eduardo não conseguiu esconder completamente o desdém. Um segurança universitário que ganha o quê? 2.000 por mês? E você acha que pode dar a ela o que ela precisa? Ele me deu dignidade. Carolina interrompeu antes que Rafael pudesse responder. Me deu comida quando eu estava com fome, abrigo quando eu não tinha onde dormir e respeito quando eu não merecia confiança. Ele me deu uma família. Então sim, pai, ele pode dar a mim o que eu preciso, porque o que eu preciso não se compra com dinheiro. Eduardo ficou em silêncio, e pela primeira vez Carolina viu seu pai, o homem que construiu um império do zero, que nunca demonstrava fraqueza, que media sucesso em ações e lucros, ficar sem palavras. Quanto? Eduardo finalmente perguntou, voltando-se para Rafael. Quanto você quer para se afastar da minha filha? 50.000? 100.000? Diga um número. A praça inteira pareceu ficar em silêncio. Carolina sentiu o sangue gelar. Rafael, por sua vez, deu um passo à frente, colocando-se cara a cara com Eduardo. Com todo o respeito, Sr. Vasconcelos, vá à merda. Eduardo piscou, genuinamente chocado. Provavelmente era a primeira vez em décadas que alguém falava assim com ele. Rafael, Carolina começou, mas ele ergueu a mão gentilmente. Não, deixa eu falar. Rafael manteve os olhos fixos em Eduardo. O senhor acha que tudo pode ser comprado? Que as pessoas são mercadorias com preço? Sua filha não é um objeto que está em posse de alguém. Ela é uma pessoa. E se um dia ela decidir voltar para a sua vida, vai ser porque ela quer, não porque o senhor comprou o caminho de volta. Você não entende o mundo em que vivemos, Eduardo disse. Mas sua voz tinha perdido a arrogância. Um mundo onde dinheiro é poder, onde um homem pode ter todos os milhões do mundo e ainda perder a única pessoa que realmente importa. Rafael interrompeu. Eu entendo perfeitamente esse mundo, Sr. Vasconcelos. E eu escolho não viver nele. Eduardo olhou para Rafael por um longo momento, depois para Carolina, depois para os próprios sapatos de couro italiano. E então, para o completo choque de todos, os ombros do poderoso empresário começaram a tremer. Eu não sei fazer isso, ele disse, a voz quebrando. Eu não sei como ser pai sem ser CEO. Sua mãe sabia. Beatriz sabia equilibrar, sabia ser gentil onde eu era duro. Mas quando ela morreu... Ele limpou os olhos rapidamente, uma demonstração de emoção que Carolina não via desde o funeral da mãe 10 anos atrás. Eu me enterrei no trabalho. Transformei você em mais um projeto, mais um ativo a ser gerenciado. E quando você me desafiou, quando você disse não, eu entrei em pânico. Porque perder o controle sobre você era como perder você de verdade. E eu não posso perder você também. Carolina sentiu as próprias lágrimas caírem livremente agora. Ela deu um passo à frente, hesitante. Pai, eu não estou pedindo para você voltar, Eduardo continuou, limpando o rosto com as costas da mão em um gesto surpreendentemente humano. Não vou fazer isso, mas podemos... Tentar de novo? Diferente desta vez? Sem ultimatos, sem casamentos arranjados, sem controle? Ele olhou para ela com olhos que eram pura vulnerabilidade. Só pai e filha, só isso, se você me der uma chance. Carolina olhou para Rafael, que acenou com a cabeça levemente. A decisão era dela, apenas dela. Ela respirou fundo e se aproximou do pai, fechando os últimos metros que os separavam. Eu não vou voltar para a mansão, ela disse firmemente. Não vou trabalhar para a Vascontec do jeito que você sempre quis. Não vou casar com o Vitor Augusto ou qualquer outro homem que você aprovar. Eu sei. Mas... Carolina hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas eu gostaria de ter meu pai de volta. O homem que me levava para pescar quando eu era criança, que me ensinava a jogar xadrez, que ria das minhas piadas ruins. Esse homem... Eu sinto falta dele. Eduardo soltou um som que era meio riso, meio soluço. Esse homem ainda existe. Ele só ficou perdido por um tempo. Pai e filha se abraçaram ali, sob a figueira da Praça 15, enquanto Rafael discretamente dava alguns passos para trás,
dando-lhes privacidade. O abraço era desajeitado, hesitante, como duas pessoas reaprendendo a se tocar depois de muito tempo, mas era real. Quando finalmente se separaram, Carolina limpou o rosto e sorriu timidamente. Pai, tem alguém que eu quero que você conheça de verdade. Ela gesticulou para Rafael se aproximar. Rafael Santana. Ele me salvou quando eu não tinha mais para onde ir. E a filha dele, Isabela, é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Eduardo estendeu a mão para Rafael, e desta vez não havia condescendência no gesto. Obrigado, ele disse simplesmente, por cuidar da minha filha quando eu falhei. Rafael apertou a mão do homem mais rico que já tinha conhecido na vida. Não precisa agradecer, mas se quiser fazer alguma coisa, pare de tentar comprar as pessoas. Sua filha não precisa de dinheiro. Ela precisa de um pai. Estou aprendendo isso, Eduardo admitiu. Eles conversaram por mais 1 hora na praça, sobre nada profundo, sobre Florianópolis, sobre a universidade, sobre Isabela. Eduardo fez perguntas sobre a vida de Carolina, e desta vez escutou as respostas de verdade. Escutou sobre as aulas que ela amava, sobre o trabalho na firma de contabilidade, sobre aprender a viver com um orçamento apertado. E no final, quando se despediram, Eduardo fez apenas um pedido. Posso te ver de novo? Jantar, talvez? Você, eu e Rafael e Isabela também, se quiserem. Sem pressão, sem agenda, só família. Eu gostaria disso, Carolina disse, e percebi que era verdade. 2 anos depois. A manhã de sábado na casa nova era cheia de barulho e vida. A casa, um sobrado simples, mas espaçoso no bairro Córrego Grande, tinha 3 quartos, um quintal pequeno e hipoteca de 20 anos que Rafael e Carolina dividiam igualmente. Carolina, agora formada em administração e trabalhando na Vascontec, mas no departamento de responsabilidade social, não no cargo executivo que o pai tinha originalmente planejado, estava na cozinha preparando panquecas. Era tradição de sábado, afinal. Isabela, agora com 8 anos, estava na mesa da cozinha fazendo a lição de casa com uma seriedade cômica. Ela usava óculos agora, descobertos necessários no último ano, que faziam sua cara redonda parecer ainda mais adorável. Carol, ela chamou sem levantar os olhos do caderno. Como se escreve perseverança? P-E-R-S-E-V-E-R-A-N-C-A. Carolina soletrou, virando uma panqueca perfeitamente dourada. Por quê? Professora pediu para escrever sobre uma qualidade que admiramos em alguém. Estou escrevendo sobre você. Carolina sentiu o coração derreter. 2 anos morando juntos oficialmente, e Isabela ainda conseguia surpreendê-la com essas demonstrações simples de amor. Rafael entrou na cozinha segurando Miguel, o filho de 1 ano que ele e Carolina tinham juntos. O bebê estava babando alegremente, agarrando o rosto do pai com mãozinhas pegajosas. Alguém aqui está com fome, Rafael anunciou, passando Miguel para Carolina. E alguém precisa trocar a fralda urgente, mas isso eu resolvo depois do café. Papai, você é nojento, Isabela declarou, mas estava rindo. A campainha tocou e Isabela pulou da cadeira. Deve ser o vovô Eduardo. Ele prometeu que ia me levar na livraria hoje. De fato, era Eduardo. Ele tinha se tornado presença constante nas vidas deles. Jantares semanais, passeios com Isabela e, recentemente, sessões de fazer Miguel rir que o vovô levava muito a sério. O homem que tinha sido incapaz de estar presente na infância da própria filha estava determinado a não cometer os mesmos erros com os netos. Bom dia, família! Eduardo entrou com um sorriso genuíno, tão diferente da máscara corporativa que usava anos atrás. Ele vestia jeans e camisa polo, casual de fim de semana que teria sido impensável na versão antiga dele. Miguel, vem com o vovô! Pai, você acabou de chegar e já quer roubar meu filho? Carolina brincou, mas passou o bebê para ele de qualquer forma. Privilégio de vovô, Eduardo declarou, fazendo careta para Miguel que gargalhou. E além disso, tenho novidades. Que tipo de novidades? Rafael perguntou, servindo café para todos.
A Vascontech está lançando um novo programa de bolsas para estudantes carentes. 500 bolsas por ano, cobrindo tuição completa, livros e um auxílio mensal para despesas. Eduardo olhou para Carolina com orgulho. Sua filha criou o programa inteiro. E sabe como vamos chamar? Projeto Beatriz Vasconcelos, em homenagem à sua mãe. Carolina sentiu as lágrimas picarem. Pai. Sua mãe acreditava que educação era a melhor forma de mudar vidas. Ela estaria orgulhosa de você, Yasmin. Eu estou orgulhoso de você. Foi a primeira vez em 2 anos que ele a chamou pelo nome verdadeiro, e de alguma forma, desta vez, não soou como uma corrente. Soou como uma afirmação. Ela era tanto Yasmin quanto Carolina, tanto a herdeira quanto a sobrevivente, tanto a filha quanto a mulher que tinha escolhido seu próprio caminho. Depois do café, Eduardo levou Isabela para a prometida ida à livraria. Rafael estava dando banho em Miguel e Carolina se viu sozinha na cozinha, limpando os pratos e olhando pela janela para o quintal onde Rafael tinha plantado algumas mudas de tomate que Isabela regava religiosamente. Ela pensou em 4 anos atrás, quando estava dormindo na biblioteca da UFSC, sem dinheiro, sem esperança, sem ter ideia de como sobreviveria ao próximo dia. Pensou na primeira vez que Rafael a abordou com aquela gentileza simples, oferecendo o pouco que tinha. Venha se estiver cansada, ele tinha dito. E ela tinha ido. E isso tinha mudado absolutamente tudo. Naquela noite, depois que Isabela dormiu com seu novo livro abraçado, depois que Miguel finalmente parou de lutar contra o sono e se rendeu no berço, Rafael e Carolina se sentaram na pequena varanda dos fundos, dividindo uma taça de vinho e o silêncio confortável de quem conhece um ao outro profundamente. Você se arrepende? Rafael perguntou de repente. De ter deixado tudo para trás? A mansão, o dinheiro fácil, a vida sem preocupações? Carolina olhou para ele, o homem que tinha arriscado tudo para ajudar uma estranha, que tinha dividido seu último prato de comida, que tinha defendido ela contra um bilionário sem pensar 2 vezes. Olhou para a casa simples que tinham construído juntos, para o quintal pequeno, para a vida que era cheia de contas a pagar e orçamentos apertados, mas também cheia de amor verdadeiro. Nem por 1 segundo, ela respondeu com absoluta convicção, porque aquela vida era uma prisão de ouro. Esta vida, mesmo com todas as dificuldades, é liberdade, é escolha, é minha. Rafael sorriu e puxou ela para perto, beijando seu topo de cabeça. Nossa, ele corrigiu. É nossa. E ali, sob o céu estrelado de Florianópolis, cercados pelo som distante da cidade e o mais próximo das respirações de seus filhos dormindo, eles ficaram em silêncio. Porque algumas histórias não precisam de finais grandiosos ou dramáticos. Algumas histórias terminam exatamente como devem. Com pessoas comuns vivendo vidas extraordinárias, simplesmente porque escolheram o amor ao invés do medo, a coragem ao invés do conforto, a conexão ao invés do controle. E a riqueza verdadeira, aquela que nenhum balanço financeiro pode medir, estava ali, na família que tinham escolhido construir, uma gentileza de cada vez. E assim, o que começou como uma noite fria em uma biblioteca vazia, se transformou na maior prova de que a verdadeira riqueza não está no tamanho da casa ou no saldo da conta bancária. Está na coragem de estender a mão para quem precisa, mesmo quando você tem pouco a oferecer. Rafael não sabia que estava acolhendo uma herdeira milionária naquela noite. Ele só viu uma moça cansada que precisava de ajuda. E foi exatamente essa pureza de intenção que mudou tudo. Não só para Carolina, mas para ele, para Isabela e até para Eduardo, o homem que tinha que perder tudo para aprender o que realmente importava. Quantas vezes a gente passa por pessoas que precisam de ajuda e olhamos para o outro lado porque estamos ocupados demais, cansados demais ou com medo demais? Quantas Carolinas existem por aí? Dormindo em bibliotecas, pulando refeições, lutando sozinhas. E quantos de nós poderíamos ser o Rafael? Não precisamos ser ricos ou ter todas as respostas. Só precisamos ter coragem de dizer, venha se estiver cansado, eu divido o que tenho. Se esta história tocou seu coração,
Deixe seu like e conta aqui nos comentários qual parte da história mais te tocou. Qual parte te deixou mais emocionado? Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração, a melhor história é sempre a próxima. Um abraço.